Sejam bem-vindos novamente e agora vamos à resolução dos exercícios conceituais, agora a questão de número 3. Então acompanhe no seu material, ela diz o seguinte, ó. Determine quantas vezes 200 decímetros cúbicos cabem em 10 decâmetros cúbicos. Então, galera, é como se eu tivesse um recipiente cúbico, tudo bem? Que possui um volume de quanto? Que possui um volume de 10 decâmetros cúbicos. E aí eu vou colocar várias pecinhas cúbicas aqui dentro, só que essas pecinhas cúbicas, elas possuem 200 decímetros cúbicos cada uma. Então, ó, quantas pecinhas dessa você vai conseguir colocar dentro desse recipiente? Então, ó, é exatamente isso que ele quer saber. Quantas vezes você consegue colocar aqui, quantas pecinhas dessa dentro desse recipiente maior? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é igualar as unidades, né, as unidades de medida. Então, notem que aqui nós temos decâmetro cúbico e aqui centímetro cúbico. Então, vamos transformar a maior unidade na menor unidade para termos a mesma unidade de medida e, dessa forma, fazermos uma comparação entre elas. Perfeito? Então, vem cá, ó. Nós vamos transformar de decâmetro cúbico para quem? Para decímetro cúbico. E notem que eu vou ter que deslocar duas unidades. Para onde? Para a direita. E aí, professor, sempre que eu desloco para a direita, eu multiplico o meu número por quanto? Por 1000. Eu multiplico o meu número por 1 seguido de 3 zeros. Lembra que nós temos aqui uma unidade cúbica, portanto, em 3 dimensões. Agora, se eu me desloquei duas vezes para a direita, a minha vírgula ela vai se deslocar quantas vezes para a direita, pessoal? É de acordo com a quantidade de zeros. Então, ó, esses 10 decâmetros cúbicos, eles correspondem a quantos decímetros cúbicos? Né? Notem que de decâmetro cúbico para decímetro cúbico, eu multiplico duas vezes por 1000, ou multiplico diretamente, né, por 1 milhão, 1 seguido de 6 zeros. Sabendo disso, galera, como vai ficar aqui, né, essa transformação? Nós teremos 10 milhões de decímetros cúbicos. Tudo bem? Então, nós teremos 10 milhões de decímetros cúbicos. E agora, professor, o que eu faço? Então, o primeiro passo, transformar as unidades de medida para que elas sejam idênticas, iguais. E o nosso segundo passo, claro, vai ser uma divisão entre o maior valor e o menor valor. Ou seja, quantas vezes eu vou conseguir colocar essa pecinha aqui dentro? Então vamos realizar agora uma divisão. De quanto? Nós vamos dividir o número de peças que vai caber, seria uma divisão de quanto? De 10 milhões, 10 seguido de 6 zeros. Notem que as unidades de medida são idênticas e nós vamos cancelar, dividido por 200 decímetros cúbicos. Então, só para a gente observar, essa unidade vai-se embora com essa, esses dois zeros vai embora com esses dois zeros, e aí nós vamos encontrar que o número de peças seria igual a quanto? Pessoal, nós temos aqui, qual número é esse que possui? Ó, nós temos 100 mil. Então, 100 mil dividido para 2 corresponde a quanto, professor? A 50 mil peças como essa. Então, isso quer dizer que determine quantas vezes 200 decímetros cúbicos cabem em 10 decâmetros cúbicos. Quer dizer que é quanto? 50 mil vezes. É como se eu colocasse 50 mil pecinhas aqui dentro. Tranquilo? Tudo bem? Então, ó, respondemos dessa forma. Então, esse é o número de vezes que nós vamos colocar 200 decímetros cúbicos nessa região toda, nesse volume todo.
Perfeito? Agora a nossa questão de número 4 diz o seguinte, ó, acompanhe. A questão de número 4 fala aí pra gente quantos cubos de 1 centímetro de aresta cabem dentro de um cubo com volume igual a 456,5 decímetros cúbicos. Então, ó, nós temos vários cubinhos, tudo bem? Só que esses cubinhos, eles possuem aresta de 1 centímetro. Então, observem, galera, se cada aresta corresponde a 1 centímetro, o volume desse cubinho aqui seria o quê? Seria o produto dessas três dimensões. Ou seja, 1 centímetro elevado a 3, 1 centímetro cúbico, e isso seria igual a 1 centímetro cúbico. E aí, professor? Então, 1 centímetro elevado a 3 dá 1 centímetro cúbico? Isso mesmo, ó. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1 novamente. Então, qualquer, o número 1 repetido infinitas vezes, multiplicado por ele mesmo, sempre será igual a 1. E centímetro vezes centímetro vezes centímetro, centímetro elevado ao cubo. Agora, quantos cubinhos desse cabe em uma região, em uma caixa que possui um volume que corresponde a quanto? Esse volume aqui, 456,5. 456,5 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos. Notem mais uma vez, pessoal, que as unidades de medida, elas necessitam ser iguais. Então, ó, a unidade de medida aqui é centímetro cúbico e aqui é decímetro cúbico. Então, nós vamos transformar a maior unidade na menor unidade. Então, vamos de decímetro para centímetro e, portanto, vamos multiplicar por quanto? Vamos multiplicar por 1000. Notem que nós fazemos aqui um deslocamento para onde? Para a direita. Portanto, multiplicamos o nosso número por quanto? Por 1000. Perfeito? Sabendo disso, qual seria essa dimensão aqui, esse volume em centímetros cúbicos? Corresponderia aí, ó, a 456,500 centímetros cúbicos. Então, ó, a vírgula se desloca 1, 2, 3 casas para a direita, eu multiplico o meu número por 1000. Então, ó, agora que nós temos as unidades de medida iguais, o que nós vamos fazer, ó, notem centímetros e centímetros, nós vamos encontrar o número de cubinhos que cabe aqui dentro. E para isso, basta realizar uma divisão do volume total pelo volume de um cubinho. Então, ó, o número de cubinhos corresponde a quanto? Ao volume total, que seria 456,500 centímetros cúbicos, dividido por 1 centímetro cúbico. Pessoal, notem que centímetro cúbico vai embora com centímetro cúbico, e aí nós temos 456.500 dividido por 1 seria igual a quanto? Isso é igual a 456.500 pecinhas. E 500 o quê? Cubinhos. Tudo bem? Cubinhos de 1 centímetro de aresta. Tranquilo até aí? Perfeito? Vamos então para o nosso último exercício conceitual, o nosso exercício de número 5, para então partir para os exercícios contextualizados. Então, ó, diz o seguinte: defina qual valor é maior, 345,6 decâmetros cúbicos ou 1.456,76 metros cúbicos. Então, pessoal, vamos comparar esses dois valores. Então, a nossa questão aqui de número 5 diz o quê? Compare os dois valores
e aí nós vamos descobrir qual deles é maior. Se 345,6 decâmetro cúbico ou, né? Então vou botar aqui um espacinho, 1.456,76 metro cúbico. Então, pessoal, qual desses dois números é maior? Vamos lá? Primeira coisa, observe as unidades de medida. Aqui nós temos decâmetro cúbico e aqui metro cúbico. Então, notem que nós vamos transformar a unidade de medida que está maior na menor unidade de medida. Então, decâmetro cúbico é um múltiplo do metro cúbico. E, portanto, ele é maior. Então, vamos transformar de decâmetro cúbico para metro cúbico. E já vimos que basta multiplicar o número por 1000 ou deslocar a vírgula 3 casas decimais para a direita. Então, ó, multiplicando aqui esse número por 1000, nós vamos encontrar o quê? 3.456,00 metros cúbicos. E desse outro lado, nós vamos ter 1.456,76 metros cúbicos. Então, galera, observe que aqui nós temos um total de 345.600 metros cúbicos e aqui nós temos 1.456,76 metros cúbicos. E aí, qual dos dois seria maior? É claro que 345.000 é bem superior, é muito superior a quem? A 1.456. Portanto, galera, nós temos aqui ó, que esse número ele é maior, né, do que 1.456,76 metros cúbicos. Tranquilo? Então lembrem bem das unidades de medida de volume, porque nós vamos ainda utilizar nos exercícios contextualizados. Aguardo vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu!